pessoal. Então vamos lá. Terceira semana de conteúdos, vamos fazer uma revisão, primeiramente, do que a gente trabalhou na última semana, que era a questão da logística inversa, fluxo de materiais, o que era a cadeia de gestão logística, né? Explicando quais eram as funções de armazenagem, todos os departamentos dentro do estoque, né? As funções de cada um, como ela é importante cada função, seja lá daquela questão do controle, do inventarista, explicamos que é o conceito de picking, de cross-docking, de auditoria de embalagem, retornos, as funções dentro da armazenagem, qual produto vai primeiro, qual produto vai segundo, que tipo de armazenagem deve ser feita, e da maneira mais correta e segura. Demonstramos alguns exemplos lá quanto à questão da armazenagem, dos centros de distribuição, dos famosos CDs, né, e também exemplos é o que tem CDs aqui da região e como trabalho. Depois fomos também com a questão do sistema de distribuição, os conceitos principais, os canais de distribuição da indústria até chegar ao cliente, como é importante a função de cada um nesses canais de distribuição e como funciona. O sistema de gerenciamento, PEPs, PVPS, o FIFO, o UPS, que era o conceito de cada um. E ainda a gente deu de sobra um plugin a mais, né, explicando as ferramentas de controle de estoque, né. O primeiro dele é o sistema de gestão empresarial chamado ERP, que controla todos os setores. A questão também do SRM, o modelo Just-in-Time, que já nasceu dentro da empresa Toyota, no Japão. O conceito lá também de PEPs, e o EPS, que não ocorre aqui no Brasil, né, então. E terminamos ali com o ciclo de PCDA, e explicando também como é o Kanban, e ele trabalhando junto com o PCDA, né. Para finalizar, a gente explicou todo o conceito do código de barras, identificação dos produtos, e agora a nova tecnologia, que é o código QR, né, que pode colocar muito mais informações dentro dela. Depois a gente deu toda a questão do PIPA, né, como que vai ser as tarefas, que até dia 31 de novembro a segunda parte, mas a primeira parte nós temos que fazer até o dia 31 de outubro. E essa semana nós vamos trabalhar com a questão do transporte e seguro, a gestão de seguros de A a Z, a logística de suprimento, o que é, como funciona, e também falando um pouco sobre a logística na economia atual, né? Então, como está acontecendo isso nesse momento de pandemia, nesse momento de diversas questões políticas, sociais, culturais e de saúde no mundo, né? Então, como está funcionando isso? Primeiramente, vamos trabalhar com o conceito de transporte seguro. Nada mais é. Primeiro, a gente já comentou desde o início dessa disciplina o que era o tema sobre transporte, né? Qual a sua finalidade, como se define. Vou pegar um ponteiro aqui para a gente marcar texto para a gente poder trabalhar. Como estabelece os critérios transportador, o que é transportado, o tipo de produto que chega desde a sua matéria-prima até o cliente, quem faz esse transporte, como se contrata para transportar determinado produto. Então, nós trabalhamos toda essa questão dentro dessa disciplina. Agora, essas regras a respeito do contrato e suas implicações. Por que precisamos ter um seguro? Por que deve ser feito esse serviço aí, como é a legislação, né, com relação ao seguro de cargas, né? Sua relevância também e a contratação para diminuir eventuais danos ocorridos. Então, a gente já vai dar um exemplo bem certinho para vocês. Então, a gente considera sempre um contrato de seguro com o objetivo de prevenir ou uma garantia de que a gente não perca parte do investimento e do custo investido naqueles produtos, né? Então, ele serve como prevenção e garantia. Vamos dar um exemplo prático sobre isso agora. Eu acabei de comprar um lote na Chevrolet, de que é Chevrolet ou Cruze, né? Infeliz, tanto faz. Eu comprei 12 mil carros que eu quero despachar para um outro país que eu fiz uma venda para lá. Estou exportando esses carros. Então, o que eu fiz? Fiz a compra dos carros e contratei um navio para que levasse para lá. Como eu queria um menor custo e ter mais lucro, não contratei o seguro, não fiz nenhuma garantia, não me preveni sobre essa situação.
E, do mesmo jeito, eu carreguei todos os carros e meu navio foi pelo mar adentro para levar os carros lá para a Europa. Só que ocorreu um probleminha no navio. Ele virou, né, com todos os carros dentro, os carros zeros. E ele virou no mar Ártico. E agora? Né, quem vai me pagar o prejuízo? Né? Essa que é a questão do seguro, né? Então, uma prevenção ou uma garantia do que pode ocorrer. Então, esse é um exemplo prático, mas verdadeiro, que ocorreu, o navio ainda está lá, agora eles vão repartir ele, vão cortar ele em três, quatro pedaços para retirar de lá. E toda a carga dela ainda está lá, os carros virados e um prejuízo enorme, né? Alguém já viu leu sobre isso? Donei, está me ouvindo? Em que estado você está hoje? Donei? Donei daqui a pouco aparece ali. Vamos ver se ele está em casa ou está no Ceará ainda. Vamos continuar, então. Vamos lá. Então, como que funciona o seguro, né? Ele tem algumas diferenças. Primeiro, o seguro de transporte nacional. Ele é obrigatório para toda a questão de cargas e cobertura pode ser ampla ou restrita. Você, quando você realiza o seguro, você vai definir esses parâmetros. Sendo o tipo de mercadoria, um dos fatores que determina a extensão da cobertura, né? Ou seja, ele é o que você vai transportar é um produto perecível, um produto de alto custo, de alto valor. Então, dessa maneira, ele é compreendido o seguro, que pode ser de ampla, pode contemplar todas as questões do seguro, ser pago 100%, ou só determinado tempo, um seguro de um mês, um seguro de uma carga, somente de um lado para o outro, isso que determina a extensão da cobertura. O seguro que é obrigatório chama-se RCTRC. Tem sua responsabilidade atrelada para quem faz a logística de transporte, ou seja, o transportador. Nesse caso, então, trata-se de um operador logístico contratado para transportador de cargas. Vamos dar um exemplo, por exemplo, containers, né? Então, essa é uma das seguros obrigatórios que o transportador deve fazer sobre a carga, né? Existe também o RCFDC, que é a responsabilidade civil facultativa do transportador, por exemplo, numa questão de roubo da carga, né? Então, esse seguro não é obrigatório, mas principalmente transporte rodoviário, por causa de acidentes ou lugares, cidades que têm um maior índice de criminalidade, é realizado, né? E quando contratado, ele custa a responsabilidade pelo responsável de executar o transporte rodoviário. Então, quem faz a carga, quem está levando a carga, é o responsável por fazer esse seguro total da carga. A gente vê nos noticiários quase que semanais a questão de roubo de cargas nas BRs, ou mesmo em São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades maiores. Então, vamos ver agora detalhadamente qual é a abrangência de cada um desses seguros que eu citei. Iniciando com o seguro de transporte nacional, que é o primeiro que a gente falou, né? Que garante indenizações por danos causados a todas as mercadorias da empresa segurada em todo o território nacional, nacional, ou seja, dentro do país, né? Daí, já em seguida, o RCFDC, que é a responsabilidade civil de quem está transportando a carga. No caso de desaparecer uma carga, o desvio de carga, o que você entregou no transportador e o que chegou no final do transporte, né? Então, o que acontece no meio, ele é responsabilidade do transportador. Nós temos ainda o RR, risco rodoviário, né? Que é aquela questão de móveis de armazenagem, por exemplo, um CD, né? Que é o centro de distribuição. Então, cobre colisões que podem haver lá dentro, roubos, incêndio, pode ter uma explosão ou qualquer outro sentido assim. Então, é um seguro específico para essa finalidade também. O RCT é VI, né, contratação de seguros para quando a gente faz internacional. Então, cargas, principalmente transportadas por aviões ou navios, né, é esse tipo de seguro que deve ser realizado. Ele cobre
internacionalmente, em todos os países que até chegar ao destino final. Nós temos aquele que primeiro que a gente colocou, que é responsabilidade civil rodoviário, então é o que garante, dá a prevenção e a garantia de que a carga vai chegar lá e que não tenha, não ocorra um extravio, que não ocorra um roubo de carga ou qualquer outro tipo de causalidade, né, dentro do transporte da empresa até o cliente, da empresa até a armazenagem. Nós temos ainda o RCTA, que é a responsabilidade civil do transporte aéreo de cargas. Então, vocês viram que nós temos duas modalidades lá. Um que cobre o transporte internacional de cargas e um específico, como tem o RCTR, que é rodoviário, nós temos um seguro específico para o transporte aéreo, né? Então, ele cobre todos os danos causados de mercadorias e terceiros, desde que seja causado por culpa transportador. Ou seja, quando é descarregado do avião, caiu do trator lá, ou na hora de deixar no depósito, ele correu algum acidente e danificou o material. Então, esse é o seguro que deve ser feito. Lembrando do que a gente já comentou nas aulas anteriores sobre a logística de suprimento, né, que é uma das áreas mais responsável pelo abastecimento e aquisição de mercadorias, né, então ele faz a interligação com todos os outros setores, fornecedores, venda, armazenagem, a expensão, quantidade, data entrega, qualidade e pagamento. E dentro dessa tecnologia de suprimento, há uma visão sobre um setor responsável pelas compras, né? Pela pessoa que faz a compra de todos os produtos da matéria-prima e que tem esse contato com todas as diversas áreas, né? Então, agora, ele tem um fator muito importante dentro da organização. E é um dos mais importantes, né? Porque ele tem, tanto que existe os princípios e padrões da prática de compras, né? Ele deve seguir determinados critérios para que seja feito de forma eficiente e eficaz num trabalho de qualidade dentro da empresa e reflete em toda a produção. Aquela questão de achar um fornecedor certo, de ter um produto de qualidade, de ter um volume maior ou não, ele vai controlar também o estoque de compras e o investimento para ser realizado a isso. Mas, para ocorrer tudo isso, ele deve seguir alguns critérios. É como fosse um código de conduta ética, né? Então, até foram desenvolvidos pela National Association Purchase nos Estados Unidos, que colocou alguns critérios para um bom comprador, né? Primeiro, ele deve considerar os interesses da empresa dentro disso, né? Considerar, em primeiro lugar, os interesses da empresa nas transações. Praticar e crer nas políticas establecidas, né? Então, ou seja, todas aquelas metas, planejamento, como é a empresa, ele deve literalmente vestir a camisa, né? Então, o que é melhor para a empresa? Estar receptivo a conselhos, ou seja, dos chefes, dos diretores, dos seus superiores, para seguir uma hierarquia e ouvi-los, né? As suas necessidades. Procurar sempre o melhor resultado da compra, né? Buscar obter o máximo valor final de cada centavo para aquela empresa, ou seja, o que a gente sempre gostaria, né? Ter o maior lucro com o menor custo, né? Então, também é uma função do comprador, né? Sempre buscar esse melhor resultado, gerando o melhor resultado para a empresa também com essa questão da melhor compra, né? Compra, quando a gente está falando assim, é toda a cadeia de suprimentos dentro da logística de suprimentos para a produção. Então, vamos imaginar que seja produção de qualquer área dentro lá, então, procurar aquela relação com fornecedores, com compradores também, da empresa, necessidade de cada setor. Para isso, tem que buscar maior desconhecimento, né? Então, sempre estar atualizado nos processos, já prevendo um planejamento de compra próximo ano, já tentando verificar qual será a melhor solução para a compra desse semestre, bimestral, semestral, trimestral. Então, sempre atrás de mais conhecimento.
fator que é muito considerado, a honestidade das negociações, né? Aquela questão, você tem que ter para que as pessoas acreditarem em você ser honesto, né? Então, se você tentar burlar essas questões, fazer algum fato ilícito, pode prejudicar tudo dentro da empresa. Toda essa relação construída com fornecedores, toda essa relação com os clientes, toda a questão de respeito dentro da empresa. Ou seja, tem que ser transparente, mas ser honesto nas negociações. O que é de praxe também, sempre assim, educação e cordialidade, né? Então, quanto mais possível for mostrar essa cordialidade, ser atencioso e agir com total educação com, na hora da compra, né? Cumprir as obrigações, ou seja, é sempre a prazos. Eu fiquei de dar uma resposta por e-mail até amanhã, então, se possível, antecipe, já responda hoje. É uma obrigação sua. Então, não deixe para depois, né? Não deixe para o dia seguinte. Tenta realizar, cumprir com as suas obrigações da melhor maneira possível. Como a gente já comentou, um outro fator importante é o planejamento de ações, como em qualquer setor, já antecipar um cenário futuro, um cenário de mercado que possa acontecer é através de um planejamento. Então, quanto de investimento a gente vai ter no próximo ano, quanto vai ser, eu vou ter que aumentar o número de compras do estoque para manter a produção. Então, através de planejamento. Treinamento e inclusão, né? Sempre estar dentro, como a gente fala, procurar o conhecimento, né? Que a gente estava colocando naquela parte, através de treinamentos e incluir os demais funcionários do setor e da empresa dentro dessa questão do treinamento. Desenvolvimento profissional é a mesma questão que a gente já voltou lá, aquela questão de conhecimento, atitude, né? Então, mudou o RP, por exemplo, então, o que eu preciso para poder me organizar e ter essa questão de poder utilizar mais do software, né? Então, vamos lá, vamos atrás do desenvolvimento profissional, procurar melhor e maior, né? Temos também, agora a gente passa por mais um tópico, né? A gente estava comentando sobre a logística na economia atual. Nós sabemos que o tamanho do Brasil, ele às vezes, ele é muito maior que diversos países da Europa, por exemplo, né? E como que funciona essa questão de logística em todos os estados? Qual é o custo? Como que tem essa questão? Então, e o que foi colocado agora, nos últimos tempos, como um fator decisivo é a logística mesmo, como a empresa está se organizando na questão do transporte, né? Então, as empresas sempre buscam agora estudar a melhor forma de distribuir seus produtos para a gente ter um sucesso. E isso está sendo um fator diferencial entre empresas. Por isso que diversas empresas estão construindo maiores CDs nas diversas áreas para que cumpram os prazos mais rápidos, que o cliente saia mais satisfeito. Um exemplo prático agora sobre logística muito grande é o Mercado Livre, que era um negócio, um business de e-commerce, que a gente chama, né? Um case de comércio, ele cresceu tanto agora que ele não pode mais contar com essas greves de correios e demais questões burocráticas. Eles tomaram uma decisão de construir diversos CDs no Brasil, né, em diversos estados, para que eles mesmos façam o transporte. O que eles despachavam sempre pelo correio, eles agora acharam um nicho de mercado que seria mais eficiente entregar o próprio produto. Então, estão construindo diversos CDs por todo o Brasil para que o produto chegue independente do correio, né? Nós comentamos lá também desde a questão inicial do transporte, né? Então, era o transporte através mar, rio, aquário, a rodoviário, o transporte aéreo e o rodoviário. Então, vamos lá. A eficiência desses negócios, ele tem muita questão de planejamento e execução da questão da logística. Por isso que Robert Reis, ele fez uma frase muito interessante. As empresas passaram a entender que a logística é um alavancador de resultados e custos,
e também de atendimento aos clientes, contribuindo para sua fidelização. Então, já podem notar que é uma mudança de pensamento nos últimos anos e a importância que possa ter a logística. Aqui é uma questão de números do Brasil. Nós consideramos, olha, como que fazendo um comparativo inicial, né, sobre o Brasil, um comparativo entre o Brasil e os Estados Unidos. Né? Quanto à questão do transporte rodoviário, nós utilizamos 67% dos nossos transportes logísticos é através do rodoviário. Já nos Estados Unidos é só 31%. Aí a gente já coloca também a questão assim de estradas, né? As estradas nossas são bem precárias e Estados Unidos é de primeiro mundo os asfaltos, né? E só 31% é utilizado lá. Já a questão dos trens, o ferroviário, 18% lá e 37% nos Estados Unidos. Ou seja, então, como a gente já comentou sobre cada um dos transportes, o ferroviário leva em torno de 200 caminhões, né? Então, isso é uma utilização muito maior lá da questão ferroviária. O aquaviário nosso é em torno de 11 e lá também é de 10, então é igual. Uma diferença muito grande é que aqui nos duto viário nós temos 3% e lá tem 21%. Lembrando que aqui a nossa maior utilização no Brasil do duto viário é de óleo e gás, né? Então, descarregar o petróleo no mar para que seja levado através de dutos até as refinarias e também o gás. Essa é a maior utilização. Já nos Estados Unidos é utilizado até para envio de materiais e outros elementos através do duto, é muito mais utilizado. O aéreo, nós igualamos, aqui é 0,04% e lá 0,3%. Então, lá é o mais utilizado ainda, por causa também da malha aérea deles é bem maior. Então, questão de cargas lá, mas também não é o custo do aéreo é muito alto, né? Pode ver lá também, eles não chegam nem a 1%. Né? Dentro da questão dos custos, da logística, né? O transporte e distribuição representa 49% do custo. Quando se faz a análise de frete, do valor de um estado para o outro, é levado isso em consideração. Então, o maior custo em toda a logística é do transporte. Já em distribuição, né? Transporte da distribuição do produto. Já o transporte de suplemento, seja de matéria-prima, ele equivale a 27%. Então, até que o produto seja levado para a manufatura, o custo dele é 27%. E o custo de transporte, transferência de um local para outro, seja ele da indústria para o centro de armazenagem, equivale a 24%. O custo maior, como a gente estava colocando já de início lá, então, é esse 49%, que é a distribuição do seu produto final para que chegue até o cliente. Então, ele sai da indústria e que chegue até o cliente. Então, a gente pode ver que por isso que quando a gente fala do rodoviário, dos meios de transporte, e o valor desse custo, aonde está embutido. Né? Continuando, voltamos à questão aqui, quando eu coloquei, né? Então, depois do produto, chega dos suprimentos, e ele é transferido para o centro de armazenagem, no centro de distribuição, aqui que ele faz essa questão do transporte, o amarelinho aqui, que é a distribuição. Voltando ao rodoviário, agora as suas vantagens e desvantagens de cada um, vamos rever essa questão ali para a gente deixar bem claro, né? Qual maneira, dentro da logística, vocês têm que ter essa visão de o que vocês vão escolher, a responsabilidade da profissão de vocês na hora do transporte, né? Então, qual é a maneira mais viável para levar os produtos? Um deles, então, iniciando, que é o rodoviário, é feito por caminhões, carretas, por rodovias, estradas e ruas pavimentadas, é responsável pelos 60% das cargas no Brasil. Qual é a vantagem desse transporte? Primeiramente, a acessibilidade, né? Ele é fácil de encontrar. Facilidade de contratar. Existem inúmeras
N transportadoras que fazem esse tipo de serviço, ou até de autônomos, então ele é uma facilidade muito grande de encontrar. Flexibilidade na autorização, ou seja, se é para levar de um local para o outro no estado, não há restrições, é só uma questão do custo de frete, né. O maior investimento do governo em infraestruturas se compara a outros modais. Sim e não, né, mas considerando, assim, que nós temos muito mais rodovias, BRs e pavimentadas pelo Brasil do que trilhos de trem, né. Tá, e qual é a desvantagem de utilizar esse tipo de transporte? O alto custo devido a pedágios e valor do combustível, ou seja, né, a gente já teve vários aumentos esse ano, tanto no pedágio como no combustível, então isso encarece o frete, encarece toda a questão do custo. Baixa capacidade de carga, que se comparado ao transporte ferroviário, como comentei, um trem pode levar até a carga de 200 caminhões, né. Maior chance de roubos, extravios e acidentes. Então, péssimas condições de algumas estradas também, como era um fator que a gente já tinha colocado para vocês, que é essa manutenção das estradas. Então, nós temos pontos positivos e negativos, mas ainda, de qualquer maneira, é o modelo modal, né, o modelo de distribuição mais utilizado ainda no Brasil. O comparativo, né, mais um modelo, né, que é o ferroviário, que ele corresponde a 20% das cargas do Brasil. Ponto positivo: baixo custo, grande capacidade de carga e maior segurança da carga, comparado ao rodoviário, de acidente, de roubo, ele é um índice muito menor. Mas nós temos pontos negativos também. Inflexibilidade de rotas, ele é de ponto a ponto, né, ele não é possa escolher algumas rotas para levar seu produto. Dependência de outros modais, necessidade de maior transbordo, ou seja, de carga maior, pouco investimento por parte do governo. Ainda nós temos, apesar de várias linhas férreas foram privatizadas, né, por uma delas para a América Latina de logística, mas ainda não, o governo não tem esse investimento nas linhas férreas, não construiu nos últimos anos o suficiente assim para um investimento muito maior. Então ainda a gente fica preso, às vezes, algumas rotas já pré-existentes dos anos ou do século passado ainda. Próximo modal, né, de transporte é o aéreo, que ele é responsável pelo menos de 1% ainda no transporte de cargas no Brasil, né. Vantagem dele, pode percorrer longas distâncias, muito mais rápido, então produtos perecíveis, frutas, verduras, flores e outros produtos perecíveis, assim, então é um meio muito interessante para ser utilizado, né, para a questão dele percorrer grandes distâncias e no tempo, e o trânsito é livre, né, então é diferente no rodoviário, né. Só que ele tem uma limitação de carga, de peso e carga, né. O valor é muito mais alto de qualquer outro modal, né, então ele tem um alto custo de transporte. Depende de outros modais, no sentido, assim, de chegar ao produto, de horários para carregamento, então ele depende de outras questões. E terminais de acessos, né, ou seja, para onde que o produto fica armazenagem e de que parte ele possa ser transportado, né. Então ainda é pouco. Nós temos o de Campinas, o aeroporto de Campinas, que é um grande aeroporto de cargas, e acho que mais 2 no Brasil somente, assim, que tem essa já estrutura física, com terminais e toda essa logística para o transporte aéreo. O aquaviário, então, significa 12% no Brasil do transporte. Temos vantagens como a grande capacidade de cargas, percorrer longas distâncias, baixo custo de avarias e mercadorias e baixo custo de carregamento. Então, ele se equivale, a gente está verificando aqui com a questão ferroviária, né. Só que tempo de transporte demora muito mais, muita burocracia no embarque e desembarque, seja ela nacional ou em outros países, nos portos, daí a burocracia é muito maior ainda, em determinados produtos também. Determinadas especialidades para embarque e desembarque, ou seja, com uma estrutura de máquinas para fazer o desembarque de contêineres ou outros tipos de produtos.
E nós estamos lá também, mesmo sentido das outros modais, o baixo investimento no governo não importa. Os que saíram agora nos últimos anos é a iniciativa privada. Nós temos aqui em Santa Catarina, foram construídos em outros estados, mas todos por iniciativa privada e não pelo governo. Como exemplo, nós temos a ampliação do Porto de São Francisco, o Porto de Itapoá, que é privatizado, e mais 2 no sul do estado. Ainda, como a gente já comentou, que é a questão do duto viário, que ele equivale a 4% das cargas transportadas no Brasil, que como vantagem, ele percorre longas distâncias, tem um baixo custo operacional, uma alta segurança, transporte de grande volume de carga e transporte constante. Mas para isso tem que ser realizado um alto investimento, possibilidade de acidentes ambientais em longa escala, necessidades de licença operacional e inflexibilidade de rotas, ou seja, só linha reta de ponta a ponta também. E a maioria dos do duto viário no Brasil, como comentei, ou é de gás ou é de óleo, petróleo, né? Então, pessoal, dúvidas? Esse era o conteúdo da terceira semana. Lembrando a todos que nós temos o Momento Review para ser entregue até dia 23, né, ou seja, na semana que vem. Como na aula passada a gente já explicou, mas está disponível para vocês já uma disciplina separada, o Projeto Inovador de Aprendizagem, o PIPA, já com todas as informações, o estudo de caso, caderno em vermelho, lá onde está escrito em vermelho, que é o estudo de caso específico de cada curso, para responder aquelas questões, e ele deve ser realizado e postado até 31 de outubro. A partir de semana que vem, a partir de quinta-feira, está liberada a prova deste mês, do dia 24 até o dia 29 é a prova, então começa na quinta, sexta, segunda, terça e quarta, para a realização da prova. Que mais que vocês têm dúvidas, pessoal? Pode abrir o microfone e perguntar. O momento review ainda segue o mesmo modelo, né? Escolhe um tópico e escreve 20 linhas. E seja postado, se vocês puderem, já que se tiverem tempo, já postar essa semana para que já fique realizada essa parte, né? Então, como nós comentamos, o PIB até 31 e a prova inicia no dia 24. Dúvidas? Fico aberto, fico aqui, eu vou ficar até às 8 horas. Se alguém tiver dúvida, pode entrar em contato comigo ali, vou estar atendendo a vocês, respondendo qualquer dúvidas, tá? Se não, obrigado pela presença de todos, desejo uma boa noite, uma boa sorte na prova na semana que vem. Grande abraço.